Aqui nessa caixinha tem um monte de história que eu vou contar, sei que vais gostar. Aqui nessa caixinha tem um monte de histórias que eu vou contar, sei que vais gostar. Quem quer? Oi, minha gente, eu sou Érica Montenegro e hoje eu trouxe mais uma história para vocês. Mês de junho é mês em que a gente discute meio ambiente. E hoje eu trouxe uma história que está aqui nesse livro, ó, Mistério no Sítio, que eu escrevi há muito tempo, mas que continua me ajudando a levar as crianças a pensar um pouquinho sobre as coisas do meio ambiente que estão aí no nosso cotidiano. Mas antes de começar a história, eu vou contar para vocês um pedacinho da história da história. Eu nasci numa cidade lá na Paraíba chamada Campina Grande e nasci numa família que gosta muito de contar história. Todo mundo gosta de contar história. Mas a minha primeira contadora de histórias foi a minha avó. E lá eu me reunia com os meus primos, a gente ouvia a minha avó contar muitas histórias. E no dia em que eu fui contar no livro uma história de uma avó que gostava de contar histórias, é claro que essa avó tinha que receber o nome dela. E hoje eu vou mostrar para vocês, vou contar um pouco dessa história aqui, da história da avó Irene. A vovó Irene, que é essa senhorinha simpática que vivia num sítio lá distante da cidade, onde os netos Guilherme e Mariana adoravam ir passar as férias. Pois bem, todos os anos os meninos chegavam, brincavam à vontade, subiam nas árvores, tomavam banho de rio, faziam aquela farra que criança faz quando chega num lugar que tem esse monte de coisa gostosa que é a natureza. Naquele ano, Guilherme e Mariana chegaram cedo, né? As férias começaram, eles tiraram boas notas, ficaram de férias logo cedo e foram para lá. Olha, o que eles mais gostavam era de fazer essas andanças por dentro do mato, mas tinha outra coisa que eles gostavam também, que era ficar no celeiro. Lá onde ficam os animais, sabe? E lá onde ficam os animais tinha galinha, pato, olha, ganso, pavão, o que vocês imaginarem de aves, lá tinha. Acontece que naquele dia, naquele fatídico dia, a vovó estava na cozinha, organizando as coisas, e os meninos estavam brincando lá na sala. Quando a vovó começou a ouvir um barulho muito, muito alto, era o barulho dos animais, uma coisa esquisita, e ela foi lá, pegou sua cestinha de coletar os ovos, que ela sempre recolhia, e foi lá. Era de manhã cedinho, ela estava lá fazendo o café da manhã. E o barulho estava tão alto que ela se apressou e foi lá. Quando chegou, estavam lá a pata Genoveva e a galinha Guilhermina. Estavam desesperadas. Gritavam, grasnavam, cocoricó para todo lado, e aquela confusão. E os outros animais ao redor também, né? O galo estava lá juntinho, o porco estava lá juntinho, cavalo, bode, olha, boi, todo mundo lá reunido. A vovó achou aquilo esquisito, foi chegando perto, Guilherme e Mariana vieram também e ela queria saber o que era que estava acontecendo. Quando chegou lá, já encontrou a confusão. Guilhermina, a galinha, e Genoveva, a pata, estavam desesperadas porque simplesmente alguém tinha sumido com os ovos delas. Sumido? Sumido mesmo, desapareceram os ovos. E não eram os ovos que a vovó ia lá coletar para fazer o café da manhã dos netos, não. Eram os ovos que elas estavam chocando. Olha, confusão feita. Começaram a reunir os animais e um a dizer para o outro: foi você, não fui eu, foi você, eu não, foi você, eu não. Começou aquela confusão, aquela zoada. A vovó disse: calma, 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 vamos aqui, vamos conversar. Reuniu todo mundo e disseram: agora é hora de escutar o que é que aconteceu para a gente tentar resolver o problema. E começaram a falar, né? Nesse tempo os animais falavam e falavam que era uma beleza. Começaram a discutir. Um dizia: foi você que carregou os meus ovos. Eu não. Foi o cavalo. Eu não. Foi o bode. Eu nem pensar. Ficaram um tempo nessa conversa até que a vovó disse: olhe, agora é hora da gente sentar e planejar o que é que a gente vai fazer. Como foi que isso aconteceu? E começaram a conversar e foram descobrindo pontos e coisas e foram descobrindo que precisavam fazer uma estratégia. Porque vejam só, quem entrou para pegar esses ovos entrou sorrateiramente pelo cantinho do celeiro, não tinha sequer pegadas. Foi uma coisa muito planejada, então os animais decidiram que também era hora de planejar
como pegar aquela criaturinha, porque se ele levou os ovos da pata e da galinha no dia, podia ser que viesse buscar mais, não era no outro dia e os animais não queriam isso. Pois bem, traçaram um plano. A galinha e a pata disseram que iam ficar lá no seu cantinho, como se estivessem chocando seus ovos novamente. O galo ia ficar lá em cima da casa, lá em cima, de longe, observando, em cima do celeiro, na verdade, observando quem fosse chegar. E, claro, ao menor sinal de movimento, o galo ia cantar. O cavalo, que era bom de coice, ficou logo atrás da porta. E o bode também, que era bom de marrada, ficou ali no cantinho, caso necessário fosse, ele dava-lhe uma cabeçada que derrubava qualquer sujeito no chão. Tudo pronto, tudo organizado. Os meninos, Guilherme e Mariana, loucos para ver tudo que estava acontecendo, mas a vovó deu um jeitinho de deixá-los lá dentro de casa para poder não atrapalhar o funcionamento daquele plano. Pois bem, quando a noite caiu, o silêncio começou, os animais ficaram a postos e aquele plano de descobrir quem tinha carregado os ovos da pata e da galinha entrou em ação. Silenciosamente, alguém desceu da árvore e veio andando até o celeiro com um pacote enrolado na mão. Os animais olharam e falaram, aquilo é gente? O outro dizia, não, não é gente não. E que bicho é? Não sei, que bicho será? Também não sei. Shhh, continue em silêncio, ele está vindo para cá. E ele veio, andando. E veio andando, 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 e quando ele foi se aproximando da porta, o cavalo deu um coice, trancou. Ele entrou e os animais ficaram observando, tipo, tudo ligado o que ia acontecer. O bode sabia onde acendia a luz do celeiro, paca a patinha, acendeu. E num minuto, estava tudo claro e os animais puderam ver. Estava lá o mico Cachita, com um pacote de ovos na mão, morto de vergonha, coitado, sem saber como enfrentar aquela situação. Os animais vieram todos, começou uma reunião, a pata e a galinha foram as primeiras a querer saber o que estava acontecendo. Chegou o cavalo, chegou o bode, chegou o boi, a vovó e até os meninos que estavam escutando para entender o que era que tinha acontecido ali. Reuniram-se todos e se puseram, lógico, para escutar o macaco que estava ali com a cara muito triste, decepcionada. E ele começou a contar o que tinha acontecido naquela noite, naquele lugar. Ele estava junto com sua família, sua mãe e outros animais, num circo ali perto da região. Nesse tempo, os circos podiam ter animais, sabia? E alguns circos exploravam bastante os animais. Pois bem, Cachita, sua mamãe e outros animais estavam no circo, que estava instalado ali na cidade pertinho. Mas olha, os animais estavam passando tanta precisão, tanta fome, que Cachita conseguiu fugir e queria dar um jeito naquela situação. Então ele pensou, o que é que eu posso fazer? Eu já sei, eu posso ir pegar uns ovos ali e posso ir na feira trocar. Olha o plano dele. Imagine se isso ia dar certo. Claro que não, mexer nas coisas dos outros, como é que pode? Só podia dar em confusão, né? Mas assim ele fez. Veio, pegou os ovos, levou sorrateiramente. Só que quando chegou lá no circo, quando a mãe dele olhou e disse, o que é isso, menino? O que é isso nisso aí? Me mostra aqui que eu quero ver que pacote é esse. Quando a mãe abriu que viu os ovos, disse, você vai me contar. De onde é que saiu tudo isso? Vamos, desembuche, fale logo, vamos lá. E ele começou a contar o que tinha acontecido, onde era que tinha ido buscar os ovos. E a mãe disse, você vai lá agora mesmo devolver. Devolver? Vai sim. O que não é seu, com você não pode ficar. Volte agora mesmo, vá devolver. Bora, vamos lá. Então, depois que ele levou essa bronca, ele convenceu a mãe de que poderia levar no outro dia. Estava muito envergonhado. A mãe permitiu, mas ficou ali, ó, de ouvido e de olhos bem abertos. E realmente ele foi. E foi nesse dia que os animais armaram essa situação para poder ver quem era que tinha chegado ali e tinha levado os ovos da pata e da galinha. Pois bem, a vovó Irene, depois que escutou tudo aquilo que estava acontecendo, achou que tinha que encontrar um jeito de ajudar os outros animais também, né, que estavam lá no circo. Não era só o mico e a sua mamãe, não. Tinha muitos outros animais ali. E ela teve uma ideia. Ligou para o Ibama, fez uma denúncia que havia animais sendo maltratados. Uma denúncia anônima. Só a gente aqui sabe que foi uma denúncia, né?
Aí fizeram uma denúncia no IBAMA. E ela foi lá para conferir. No outro dia, os animais estavam libertos daquele lugar. Alguns foram levados para uma zona de proteção, um lugar de proteção dos animais, né? Outros foram levados para serem cuidados em hospitais veterinários, enfim. É verdade, os animais estavam numa terrível situação. Alguns doentes, alguns com fome, era terrível aquilo ali. O IBAMA multou o circo, libertou os animais e o Mico Cachita conseguiu cumprir a sua missão, que era resolver o problema daquela comunidade lá do circo. A vovó, quando ficou sabendo de tudo isso, naquele mesmo dia em que ele estava lá, preparou um monte de coisa para que ele pudesse ir para o circo lá levar. E quando o IBAMA chegou, os animais estavam ainda um pouquinho tristes, desesperados, mas a atitude de pedir desculpas do Mico Cachita fez a vovó ficar tão feliz que ela se sentiu à vontade para ajudar. Pois bem, quando o tempo passou, o Mico Cachita pôde voltar para o sítio e dizem que até hoje ele anda por ali, livre, solto, liberto. Guilherme e Mariana às vezes podem vê-lo lá de cima das árvores. E os animais aprenderam que antes de julgar é preciso ajudar. Essa história, que se chama Mistério no Sítio, saiu daqui, ó, da minha cabeça. E eu tenho certeza que na cabeça de vocês também tem muita história. E se vocês quiserem aproveitar que vocês estão estudando o meio ambiente, que vocês estão sabendo um monte de coisa sobre a natureza, para escrever as histórias de vocês, é sempre bom lembrar que a natureza precisa do nosso cuidado e que a gente sempre vai poder ajudar. E assim, a história da vovó Irene, da pata Genoveva e da galinha Guilhermina, do porquinho, do Mico Cachita e do galo chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.